Bom dia, meus queridos amados irmãos e amadas irmãs. Faço você bem-vindo ao programa Palavra Falada neste dia 7 de março de 2024. Estamos vivendo a terceira semana da Quaresma, hoje, quinta-feira. Amados irmãos e amadas irmãs, o evangelho de hoje está no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 14 a 23. Vamos à leitura, amados irmãos e amadas irmãs. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram, é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, porém, para tentar a Jesus, pediram-lhe um sinal no céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que expulso os demônios, vossos filhos os expulsaram por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão seus juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino dos céus. Quando um homem forte é bem armado, quando a própria casa, seus bens estão seguros, mas quando chegará um homem mais forte do que ele, vence e arranca-lhe as armaduras, na qual ele confiava, e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não lhe recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amados irmãos, amadas irmãs, essa última frase que Jesus falou aqui, quem não está comigo, está contra mim. Isso é uma grande verdade, irmãos e irmãs. Quantas pessoas hoje estão contra Jesus? Acham que estão no caminho, acham que estão fazendo aquilo que é certo, mas está dando na vida um contra-testemunho daquilo que prega, daquilo que lê nas Escrituras, daquilo que ele próprio diz que é cristão, mas não está vivendo. Quem está comigo, está comigo. Quem está contra mim, recolhe. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Olha só. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu vejo nessas escrituras que no início já está aí uma grande parte importante referente à autoridade sacerdotal. É pelo poder e autoridade de Jesus que todas as coisas na igreja elas são realizadas. Um padre exerce a função sacerdotal para fazer batismos, né? Para fazer uma exéquia, para poder abençoar o sacramento, os sacramentos, né, da igreja e também a Santa Comunhão Eucarística. Ele tem autoridade para fazer isso e, inclusive, autoridade para expulsar demônios. Eu fico pensando na igreja, meus amados irmãos e irmãs, quando alguém tem possessão demoníaca, a igreja orienta que sejam chamados aí os exorcistas. Mas olha só, o sacerdócio não é a autoridade de Jesus Cristo? O sacerdócio não é a chave que abre e fecha? O sacerdócio não é aquela autoridade de Jesus para manifestação do seu poder, de sua autoridade diante dos homens? E aqui nós vemos uma situação que é bastante interessante, que eles olham para o próprio Jesus, né? Sabem quem Jesus é, mas olham para Jesus expulsando um demônio que era mudo. Na verdade, o demônio não era mudo,
Mas quem era mudo era a pessoa que recebia a possessão demoníaca, aquela influência do demônio. Então ele era mudo, mas porque o demônio estava nele, que o fazia não falar, a ter essa situação. E quando Jesus expulsou, retirou aquela doença, aquele problema que ele tinha de mudice, né? De mudez, e tirou dele esse problema e ele foi curado na hora. Existem vários demônios que trabalham em várias áreas, meus irmãos, que fazem a pessoa a ficar surdo, mudo, como nesse caso, a ficar cego à luz do dia, cego nas coisas do mundo, cego na ganância, cego em várias áreas, a ficar paralisado, a não ter vontade de fazer nada. Ou seja, as pessoas que têm problema de depressão pode ser que seja um quadro psicológico, sim, mas muitos dos casos podem ser também de ordem espiritual. É preciso um estudo, é preciso perceber realmente aí o que está acontecendo. Hoje em dia existe vários casos de pessoas que não conseguem se curar diante de uma doença, de uma depressão. Mas por quê? Quando você percebe isso, então existe algum quadro espiritual que precisa ser trabalhado. É por oração e jejum que se expulsa os demônios, segundo as Escrituras e as palavras de Jesus, em Mateus 17, 21. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, nós estamos vendo aqui que a autoridade do sacerdócio, ela é muito importante, porque nós precisamos de um sacerdote para todas as coisas, abrir e fechar as portas para nós, nos curar, nos libertar de tantas situações, de tantos problemas. Só de você sentar na frente de um sacerdote e conversar com ele te dá uma orientação, já é um grande negócio. Uma grande coisa acontecendo na nossa vida, porque ele nos orienta, nos dá força para cada um de nós caminhar de forma correta na vida. E quando nós vemos uma situação como essa que Jesus atravessou aqui, de expulsar um demônio e as pessoas perceberem e dizerem que através do Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa o demônio. Como pode um demônio expulsar um demônio, né? Como é que pode um padre expulsar outro padre, né? Da igreja, mesmo que ache errado algum entre eles, né? Uma casa dividida não pode realmente permanecer de pé. O reino não persiste. Então, dentro da igreja hoje, meus irmãos, nós vemos a divisão. A divisão está dentro da igreja, ideologicamente falando, e é lógico que muitas pessoas não concordam com o que eu vou dizer, mas é necessário dizer. O comunismo entrou dentro da igreja e muitas outras coisas entraram dentro da igreja, os penduricalhos que não faziam parte e não fazem parte daquilo que se chama cristianismo. Muitas coisas estão sendo introjetadas, colocadas dentro da igreja, a bancarrota, a vontade dos bispos do Brasil, na realidade a CNBB, que está aí com tantas situações aí dentro da CNBB que a gente sabe muito bem que existem situações, né, de ligações com a esquerda brasileira. É muito triste isso, meus irmãos, mas, como diz a Escritura, uma casa dividida, como pode ela permanecer? Pode cair uma casa em cima da outra. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, estamos vivendo um ninho de cobra para conferir, né? O que é que nós vamos fazer? Se nós, fiéis, não temos autoridade, a gente fala, estuda as Escrituras, e eles dizem, olha, você não tem nem formação, você não tem filosofia, você não estudou aí para ser padre, você não tem conhecimento, você é leigo. Então, leigo é leigo, né? Então, você não pode falar nada. Então, você vê as coisas, tem que calar a boca, fica quieto, sentado no banco. Isso que é a verdade. E o Senhor nos coloca aqui que essa divisão realmente traz uma situação difícil que, mesmo ali, a própria igreja
sendo dividida, não subsiste, porque um reino não pode haver divisão. Então a igreja permanece ainda num estado não de tanta divisão, mas já existe a divisão. A gente vê isso nitidamente nos discursos de vários sacerdotes. Os verdadeiros sacerdotes realmente estão corretos, mas eles são aí calados. A própria mídia social, se nós falarmos alguma coisa a mais, nós poderemos aí sofrer algumas sanções. Hoje em dia não temos mais a liberdade de podermos falar, a expressão da liberdade está sendo tolhida. Então nós estamos vendo situações acontecendo. Sem falar aí nas mudanças que nós vamos ter ainda na liturgia da nossa igreja, muitas outras coisas irão acontecer que nós veremos que existe uma igreja dentro da igreja. Ou seja, como dizem, uma falsa igreja, né, usando o nome de Jesus para poder aí se permanecer em pé. Mas o que acontece? Vai chegar ao ponto do próprio Senhor dar rumo à igreja, dar rumo e o sentido, aquilo que deve ser feito diante do seu plano salvífico, porque a igreja veio para pregar a salvação aos filhos dos homens e levar as pessoas à salvação eterna, e não a situação que nós estamos vivendo aí por baixo do pano. Inclusive, hoje em dia, nós vemos a campanha da fraternidade, como ninguém mais quer participar dessa campanha da fraternidade, porque já descobriu-se para onde é que vai esse fundo financeiro. Se diz que é para os pobres, os necessitados, mas nós vemos aí uma outra coisa acontecendo. Ninguém mais é bobo, meus irmãos. Ninguém mais é trouxa de fazer algo que realmente já percebeu que anda tudo meio manco. Mas é preciso que nós tenhamos aí essa visibilidade do que está acontecendo dentro da igreja. E a autoridade sacerdotal verdadeira vai expulsar o demônio, aquilo que é errado, aquilo que não é correto. E não adiantam dizer que é pelos espíritos dos demônios que vão ser expulsos. Não. O nome de Jesus, ele é um nome forte. Na terra, no céu e nos infernos, o inferno treme quando escuta o nome de Jesus. Os demônios obedecem, os demônios ficam enfurecidos quando também se fala o nome de Jesus. Veja bem, meus amados irmãos e irmãs, hoje nas repartições públicas, onde eu trabalho inclusive, se você falar muito de Jesus, do Evangelho, você é colocado à esquerda, né? Você não é nada, você não significa nada. Você é como diz, um zero à esquerda, não à direita. Meus amados irmãos e amadas irmãs, nós vemos tanta coisa ter acontecido. Hoje, para pregar o Evangelho, para você falar de Deus, está complicado. O que nós iremos fazer? A não ser rezar, né? Rezar, rezar, rezar e pedir para Deus nos dar aí a orientação para nós podermos continuar firmes dentro da sua palavra. Meus irmãos, não fujam da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, as palavras de Jesus, ouçam Jesus falar. Não adianta ficar ouvindo esse, aquele, acolá. É lógico e evidente que dentro daquilo que concerne o catecismo da nossa igreja, daquilo que está dentro do cristianismo. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, uma coisa eu quero dizer para vocês. A questão do Espírito Santo, ele nos faz lembrar de todas as coisas que Jesus tem dito. Ele não vai desorientar você, o Espírito Santo. O Espírito Santo veio para nos orientar, nos dar força, nos dar meios de caminhar nesta vida. Aquele que tem o Espírito Santo jamais será enganado, porque o Espírito Santo vai falar no coração dele. Vai dizer para ele se aquilo é certo ou aquilo é errado. Ele não vai deixar você ter esse espírito do engano, mas o espírito da verdade. Ele é o Espírito da verdade. Então conte com a força do Espírito Santo, meus queridos irmãos, queridas irmãs, para discernir, não para ficar da forma que esses homens estavam dizendo, que é pelos espíritos de demônios que Jesus expulsava o demônio, mas para dar no nosso coração a certeza de que
Quando o sacerdote levanta a mão e faz realmente um serviço, ele faz em nome de Jesus. E quando faz em nome de Jesus, com devida autoridade sacerdotal, realmente aquele milagre acontece. A cura, às vezes, não acontece no físico, mas acontece na alma. Peçamos a Deus, meus amados irmãos e amadas irmãs, no dia de hoje, dia de quinta-feira, que nós possamos ter a paz no nosso coração, cada dia mais, para vivermos este evangelho na vida e dar exemplo da nossa vivência aos nossos irmãos, para que nós não sejamos confundidos como pessoas descrentes misturadas no meio do povo, mas somos verdadeiros atalaias do evangelho de Jesus Cristo. Vamos orar, meus amados irmãos e amadas irmãs. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos no dia de hoje por esta manhã maravilhosa, que o Senhor possa nos ajudar a ir para o trabalho, fazer aquilo que seja necessário para nossas vidas, ajudai, Senhor, a termos cada vez mais paciência e também termos o discernimento dos Espíritos, para que possamos ter discernimento dessa verdade, de que quando tudo for feito em nome de Jesus, é porque o nome de Jesus está curando, libertando, trazendo paz à alma das pessoas e ensinando a cada um de nós a vivermos a palavra dele, que está hoje para nós, Pai, nas Escrituras Sagradas. Fazei dela para que nós possamos caminhar dentro desta vida eterna. Obrigado, Senhor, por esta manhã, por este dia. Nós pedimos a vossa bênção, rezando. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre nos rege e nos guarde, nos governe e nos ilumine. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus instantemente o pedimos, vós, príncipe da milícia celeste. Pela virtude divina precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo tentando perder as almas. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado na minha e na sua vida, amado irmão, amada irmã. Uma ótima quinta-feira cheia de paz, de alegria, de amor e de esperança em sua vida. Mas o que eu mais desejo para você, que você fique na paz.